todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Maranatá e os nossos internautas. Queria também cumprimentar os membros da mesa, os demais vereadores, nosso colega Divaldo Camargo Pereira, que retorna hoje a essa Casa de Lei, está fugindo da quarentena também. E falando que, mais uma vez, a fim de evitar a propagação do novo coronavírus, ainda essa sessão ordinária está sendo iniciada nesse horário às 17 horas e ainda não está aberto ao público. Eu queria dizer que me questionaram bastante porque eu não estou abrindo a sala para reuniões. Uma, que a lei não permite que se abra, que se tenha reunião. Nós tivemos aqui a reunião, mas era justamente sobre o Covid que a gente estava falando. E havia controle de funcionário ali na porta, para as pessoas que entram. Então, para a gente depois abrir, vai ter que ter um controle de asepsia para poder entrar também aqui. Aliás, a vida da gente está passando por uma mudança grande, né? E até aqui na Câmara Municipal, essa mudança depois vai ter que acontecer quando abrir também para o público, você está entendendo? Até, por exemplo, se eu abro hoje, eu não sei quantas pessoas estão lá fora. Aí, de repente, fica que nem aquele dia. Chamaram as pessoas que eram os chefes, eram os diretores. Aí o doutor Ezequiel começou, aí eu tenho que falar para uma pessoa, por favor, para não ficar muita gente, vamos ficar. Então fica deselegante, fica para mim, fica parecendo que sou a vilã da história, não é o Covid, sou eu. Então eu acho assim, eu quero que a população tenha acesso, que venha aqui. Mas eu vou esperar agora dia 14, que é a outra fase que o governador deu. Aí a gente vai se preparar para receber de novo as pessoas aqui na nossa cidade. Da nossa cidade, aqui na nossa sessão camarária. Sendo assim, eu peço ao segundo secretário que proceda a chamada regimental. Vamos lá. Diego Rodrigues de Souza. Divaldo Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto, presente. Joaquim Aparecido Nunes. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Presente. Falou um presente forte. Leandro Henrique Molhares. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Presente. Olha, isso é bacana. Mário Augusto de Campos. Presente. Marli Luzia Held Pavão. Roberto Rodrigues Job. Presente. Tiago Vieira Lima. Presente. Trajano de Oliveira Filho. Zélia do Carmo Gracino. Presente. Grande Galdão. Depois o dele. Havendo o número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente, iniciando pelas correspondências da Prefeitura. Inicialmente, cumprimento, senhora presidente, demais pares e a população que nos acompanha. Ofício recebido da Prefeitura, encaminhando resposta aos vereadores Alemão Leandro Manche e Luzimar Baianinho. Ofício recebido da Prefeitura, comunicando o repasse intergovernamental do Governo Federal de 1º de maio a 15 de maio. Totalizando R$ 2.284.298,21. Ofício da Prefeitura, encaminhando devidamente promulgadas as leis número 2.293, 2.294 e 2.295. Encerrada a leitura das correspondências da Prefeitura, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação 118 de 2020, presidente doutora Marli, considerando importantes medidas tomadas por outros municípios no enfrentamento da pandemia da Covid-19, considerando a necessidade de prevenção, principalmente no serviço público municipal e ainda de nossa população, com a flexibilização do horário de funcionamento das atividades econômicas, da verificação do efetivo grau de contaminação existente em nossa cidade. Considerando que muitas pessoas podem estar contaminadas com o vírus, mas são assintomáticas, indico à mesa, seja oficiada ao prefeito,
entrar em entendimento com a diretora de saúde, Eliana Marcilli, solicitando da mesma estudar a possibilidade, junto ao Comitê de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, a saber, 1. Compra de termômetros digitais para serem aferidas as temperaturas de todos os servidores municipais, inclusive dos terceirizados da limpeza pública e das frentes de trabalho. 2. Compra e realização de testes para verificação de possível existência de servidores e trabalhadores contaminados pela Covid-19. 3. Compra e realização de testes na população de Américo Brasiliense, podendo ser adotado o sistema drive-thru. Indicação 119, Luzimar Baianinho. Distribuir aos funcionários do Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente da EMA equipamentos para prevenção da Covid-19. Indico ainda que se faça obrigatório o uso desses equipamentos por todos os funcionários deste departamento. Indicação 120, Tiago. Indico à mesa, seja oficiado ao prefeito, para que parte da verba que o município recebeu de repasse, referente à cessão onerosa obtida com pré-sal, seja usada para a construção de prédios próprios para a instalação de seus departamentos. Essa aqui é muito grossa. Obrigado. Indicação 121, Luzimar Baianinho. Indico à mesa, seja oficiada ao prefeito, fazer a reforma e instalação de equipamentos de academia ao ar livre na praça do bairro Luiz Rometo. Indico também que seja construída calçada para caminhada no mesmo local. Indicação 122, Luzimar Baianinho e Zélia. Indicamos à mesa, seja oficiada ao prefeito. Constar no boletim epidemiológico com dados sobre a Covid-19 disponibilizado pelo Departamento de Saúde Municipal de Américo Brasiliense, não somente os bairros, mas também as ruas em que há casos de positivados com a Covid-19. Indicamos ainda que sejam pulverizadas as ruas em que residem pessoas positivadas. Benfeitorias de apoio. Os caras para aumentar um pouco mais, colocaram cerca. Indicação 123, Mário. Indico à mesa, seja oficiado ao prefeito disponibilizar uma das 3 caminhonetes 3/4 adquiridas recentemente ao Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente da EMA. Indicação 124, Sidão e Diego. Indicamos à mesa, seja oficiado ao prefeito, que seja realizado na Praça do Cruzeiro e Praça do Coreto, a cada 15 dias, uma faxina, envolvendo agentes de limpeza e produtos desinfetantes, amenizando o risco de doenças e o odor provenientes de dejetos e urina. Indicação 125, Sidão e Diego. Indicamos à mesa, seja oficiado ao prefeito, implementar no semáforo localizado na Avenida Princesa Isabel a opção de convergir à esquerda nesta mesma rua para os veículos que se deslocam no sentido Rua Francisco Martimiano de Oliveira Centro, visto que a falta desta opção leva os veículos até a Avenida Joaquim Afonso da Costa, causando fluxo desnecessário. Indicação 126, Leandro Mancha. Considerando que a obra de construção da rotatória na Alameda Aldo Lupo, que interligará os bairros Jardim Vista Alegre e Jardim Santa Terezinha, está parada, indico à mesa, seja oficiado ao prefeito realizar a sinalização do local a fim de evitar acidentes. Está parado. Na rotatória. Indicação 127, Tiago. Considerando que a pandemia do novo coronavírus acometeu todo o mundo de forma repentina, sem que houvesse tempo para a prevenção, considerando o pequeno número de equipes e poucos recursos disponíveis para o enfrentamento de tal pandemia, considerando que estudos associando inteligência artificial e uma imagem de raio-x do tórax apresentaram eficácia de 97,2% no diagnóstico da Covid-19, indico à mesa, seja oficiado ao prefeito, realizar a associação de inteligência artificial e imagem de raio-x para obter melhores resultados no diagnóstico e prevenção da Covid-19 em nosso município. Indicação 128, presidente Dr. Marlim, indico à mesa, seja oficiada ao prefeito. Estudar a possibilidade de serem acrescentadas nas cestas básicas distribuídas para as famílias carentes do município, meio litro de álcool gel a 70%,
1 litro de água sanitária e toalha de papel, de modo que elas possam ter recursos para higienização, de modo a não propagar a disseminação do vírus Covid-19. Indicação 129, presidente doutora Marli, indico a mesa seja oficiada ao prefeito. Estudar a possibilidade de ser concedida uma gratificação nesse período de pandemia aos funcionários que não recebam a gratificação de 35% e que estão na linha de frente ao combate da Covid-19, tais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, servidores da limpeza, motoristas, servidores da vigilância sanitária, servidores que estão atuando na fiscalização das atividades econômicas e ainda outros que direta e indiretamente estão sujeitos à contaminação, bem como seus familiares por estarem na linha de frente de combate desse maléfico vírus. Sala de Sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2020. As indicações foram lidas e serão oficiadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. A gente vai passar agora a leitura dos requerimentos. E como a gente tem adotado, viu, Divaldo, pelo prazo reduzido da sessão, somente os autores dos requerimentos é que podem fazer uso da palavra justificando a apresentação, se assim o quiserem, senão ele parte para a votação. Fazer o quê? Não entendi nada. Tirou minha atenção. Requerimento 114 de 2020 dos vereadores Tiago e Zé Roberto. Requeremos à mesa seja oficiado a empresa Rumo Sociedade Anônima, que seja construída uma ciclovia no espaço existente ao lado da malha que corta o centro do município até a via de acesso Ara 10, visto a contrapartida da referida empresa frente à concessão da malha ferroviária paulista por mais 10 anos. Saiu agora essa semana a concessão? Em discussão, o requerimento Saiu quarta-feira a concessão? 114/2020. Em discussão. Ninguém se manifestando. Em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 114/2020, de autoria dos vereadores Tiago Vieira Lima e José Roberto de Andrade. Requerimento 115, Alemão, requeiro à mesa, seja oficiado ao prefeito. Entrar em entendimento com o DAEMA e informar o que segue acerca da substituição da bomba do poço P11 do Jardim Santa Rita. 1. Houve uma análise preliminar? Em caso afirmativo, encaminhar relatório. 2. Qual o valor gasto com esta execução? Encaminhar cópia do contrato firmado com a empresa contratada. 3. Qual o destino do material bomba substituído? Em discussão, o requerimento 115/2020, de autoria do vereador João Antônio de Moraes Neto, Alemão. Palavra só, presidente. Com a palavra o vereador autor do requerimento. Teve um anúncio aí nas redes sociais aí, da substituição da bomba. E segundo o diretor, para ganhar mais eficiência na produção ali, né? E então, o que a gente tem de informação que não. É uma bomba que estava queimada, uma bomba que estava lá era uma bomba emprestada e voltou a mesma, certo? Essa é a informação, mas a gente sabe, se eu falar o nome da pessoa, ou trazer a pessoa que me falou isso aqui, no outro dia está na rua. Vai ser exonerada. Bom, enfim. Então, vamos ver a resposta do diretor se procede. É isso mesmo, vereador. Queimou uma bomba por mais de um mês, colocamos uma bomba emprestada, o poço continuar produzindo, e depois voltou a mesma bomba.
tá? Agora, se tem algo fora, é o que estamos entrando aqui com o requerimento. Saber o custo, saber se realmente houve um estudo, porque ficar trocando equipamento, porque está com dinheiro em caixa, e vamos dizer assim, uma expressão popular, na orelhada, não dá, né? Muito obrigado, senhores. Em discussão, queria pedir ao segundo secretário que constasse a presença do vereador Trajano de Oliveira Filho. Em votação, o requerimento 115/2020. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 115/2020, de autoria do vereador João Antônio de Moraes Neto, Alemão. Requerimento 116, Zélia e Luzimar Baianinho. Considerando que, devido à pandemia da Covid-19, os pequenos lojistas estão fechando as portas de seus estabelecimentos e grande tem sido o desemprego em nosso país. Considerando que o governo não apresenta projetos ou programas para auxiliar estas empresas que necessitam de incentivo do governo federal, requeremos a mesa seja oficiado ao senhor Luiz Carlos Mota, deputado federal, solicitando de sua excelência envidar esforços no sentido de interceder junto ao Congresso Nacional e solicitar ao excelentíssimo senhor presidente da República linha de crédito para as pequenas empresas que foram muito afetadas durante esta pandemia. Em discussão, o requerimento 116/2020, de autoria dos vereadores Zélia do Carmo Gracindo e Luzimar Alves dos Santos, do Baianinho. Palavra. Palavra ao vereador Luzimar. Presidente, estou fazendo aqui esse requerimento. Na verdade, estou até enviando para a pessoa certa, né? Porque é presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Para o deputado federal Luiz Carlos Mota, porque nós bem sabemos as dificuldades que passaram, estão passando e vai passar aos pequenos lojistas. A gente vê aqui mesmo no nosso município, muitos deles falando que já fechou, vendo com outros colegas que trabalham na mesma linha, se não tem interesse de estar comprando aquela mercadoria deles, porque eles não têm interesse mais em estar dando continuidade. Então isso aqui acontece em Américo, nas cidades vizinhas, inclusive ali teve uma publicação em um jornal, onde 15 lojas ali da região da Rua 2 e Rua 3 de Araraquara já se fecharam. Então aí pedindo, né, que possa estar criando, como pôde contribuir com esses R$600 aí para as pessoas que recebem aí esse auxílio, que pudesse também estar criando aí uma linha, algum programa para estar beneficiando aí esses pequenos lojistas. Então estou enviando aqui junto com a vereadora Zélia, agradecendo a vereadora Zélia aí, ao deputado Luiz Carlos Mota. Muito obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Encerrada a discussão, em votação o requerimento 116/2020. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 116/2020, de autoria dos vereadores Zélia do Carmo Gracindo e do Luzimar Alves dos Santos. Requerimento 117, Luzimar Baianinho. Considerando que a atrofia muscular espinhal, AME, é uma doença genérica rara e progressiva que afeta a capacidade do indivíduo de caminhar, comer e até mesmo de respirar. Considerando que este vereador fora procurado por uma família cujo filho, ainda bebê, foi diagnosticado portador de tal enfermidade e que os custos com o medicamento Zolgensma, indicado para tratamento, atingem R$2 milhões. Considerando que o excelentíssimo senhor André Janones, digníssimo deputado federal, realiza um projeto grandioso em prol das famílias que enfrentam esta doença, sendo que uma de suas belíssimas conquistas foi a incorporação do remédio Spinraza ao Sistema Único de Saúde SUS, que será fornecido aos pacientes portadores de AME.
Requeiro à mesa, seja oficiado ao senhor André Janones, deputado federal, envidar esforços no sentido de intermediar junto ao Congresso Nacional e ao Ministério da Saúde a distribuição com baixo custo ou até mesmo gratuita do medicamento Zolgensma, beneficiando inúmeras famílias que dependem de tratamento com esta medicação. Se essa não for a pronúncia correta, eu peço desculpas. Em discussão, o requerimento 117/2020, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos. Palavra, presidente. Com a palavra ao vereador, autor do requerimento. Presidente, na verdade, até enviando aí para um deputado que é do estado de Minas Gerais, até pedir aqui depois para as meninas estar acrescentando, né, para esse requerimento ser estendido a outros estados e municípios, porque na verdade eu estou enviando para ele porque é um deputado que encabeça essa linha e está com essa bandeira aí, que defende essa bandeira. Então que possa estar sendo estendido aí a outros deputados também. Então depois possa estar acrescentando, a gente vê que na realidade esse movimento tem que ser muito grande, porque na realidade é um valor muito alto o custo desse medicamento. Tem que fazer um movimento muito grande. Infelizmente, chegou esse período da pandemia, porque era um motivo aí da gente estar apresentando a situação até que tem aqui na nossa região, do Raul, né, uma criança aí da nossa cidade vizinha de Santa Lúcia, e a gente, na próxima viagem que nós fizéssemos a Brasília, tá fazendo esse movimento junto nos gabinetes dos deputados. Mas com essa pandemia aí, ficou uma situação um tanto quanto complicada para a gente estar fazendo esse trabalho, mas nós vamos estar enviando aí os requerimentos, e que a gente aqui no município de Américo Brasiliense, presidente, até falo, não tem interesse, até porque família ali de Santa Lúcia, eu acho que tem parente aqui também, mas nós fizéssemos um movimento, de alguma forma, todos juntos, nós criássemos algum movimento para estar levantando aí esse recurso, para estar ajudando aí na compra desse medicamento para essa criança, fazendo uma parceria com as prefeituras, que o deputado pudesse estar mandando uma emenda, e essa emenda aí, alguma coisa teria que ser feito. Então aí a gente está fazendo posteriormente, dentro desse, já encabeçando esse pedido, e aqui eu gostaria até de estar pedindo para que todos os vereadores pudessem estar subscrevendo esse requerimento, aqueles que têm interesse. Então, os que tiverem interesse, o requerimento aqui está aberto para todos aqueles que queiram subscrever. E a gente aí fazer um trabalho, um movimento, para estar ajudando essa família, porque não é fácil uma situação de uma família e principalmente de uma criança. Então é de doer os nossos corações. Então o requerimento fica aqui aberto. Todos aqueles que quiserem subscrever, está autorizado, e eu até imploro que subscreva para que chegue lá e ganhe força lá no Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. Eu peço, um assunto muito relevante, e peço à secretaria que colha a assinatura dos demais colegas. Encerrada a discussão, em votação o requerimento 117/2020, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos, do Baianinho. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 117/2020. Requerimento 118, Alemão. Considerando que devido à pandemia da Covid-19, alguns departamentos do Poder Executivo estão trabalhando com suas atividades reduzidas. Considerando que os chefes e demais funcionários dos departamentos estão atendendo os munícipes de modo satisfatório. Requeiro à mesa, seja oficiado ao prefeito, entrar em entendimento com os departamentos da Prefeitura Municipal que não estão envolvidos diretamente no controle da Covid-19, como, por exemplo, o Departamento de Esportes e Departamento de Desenvolvimento Econômico,
e informar se há necessidade de manter todos os diretores de cargos comissionados e suas respectivas remunerações, que poderiam ser utilizadas em gratificação aos funcionários da saúde. Em discussão, o requerimento 118/2020, de autoria do vereador João Antônio de Moraes Neto, o Alemão. A palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Bom, senhora presidente, demais pares, é uma situação que vem passando aí não só o município de Américo, como toda a região, o país, vamos dizer assim. É uma situação que já foi muito discutida, que é essa pandemia aí do Covid-19. E eu falo aos senhores que uma das medidas das empresas que foi afetada, diretamente ou indiretamente, foi a redução de gasto com a folha de pagamento. Eu conheço algumas empresas, uma delas eu sou prestador de serviço, que chegou a dispensar até engenheiro, só para vocês terem uma ideia. Não é porque o dono da empresa, entenda bem pessoal, não gosta daquele funcionário. É a necessidade de redução de custo. O que eu vejo aqui, só para ilustrar, pessoal, isso aqui é uma prerrogativa do prefeito Dirceu, não é do vereador Alemão. Só para vocês entenderem, senhora presidente Demares, se num departamento, o chefe que está ali, que é concursado, ele supre o trabalho do diretor, então é hora de chegar para o diretor, já passou da hora, né? Falar, meu amigo, muito obrigado, você... É difícil falar, mas força um pouquinho a barra. Você contribuiu muito aqui com a prefeitura e você vai ser desligado. Eu dou um exemplo aí, ó, estou dando um exemplo aqui. Se for pegar o esporte, os chefes do esporte tocam o departamento nessa situação que está. Desde aqui do desenvolvimento, se pegar a chefe do departamento, toca o departamento. São outros. Mas quem tem que analisar isso aí é a equipe do prefeito, é o prefeito e sua equipe. Aqui a gente só dá uma sugestão, ou cobra uma, né? Isso daqui é o mínimo, isso aqui é o feijão com arroz de um gestor. Para quem faz gestão, primeira coisa que ele ia ver é isso aqui, ó. Foi discutido aqui, numa reunião com o pessoal da saúde, de dar uma gratificação para os funcionários da saúde. Não há possibilidade, por redução de custo, de receita, os repasses estão caindo. Mas por que não faz gestão? Corta, tira. Certo, pessoal? Tem vários aí. Não estou dizendo, exonera. Voltou, aumentou a receita, chama de novo. Não tem um contrato fixo de 4 anos. Quem está trabalhando exonera, porque quem não está não exonera. No momento que estamos passando, entenda bem, pessoal. Não estou dizendo para eliminar, acabar com o cargo. Não, nada disso, bem distante disso. Mas que faz a gestão. Muito obrigado, senhores. Em votação, o requerimento 118/2020, de autoria do vereador Alemão. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 118/2020. Requerimento 119, Alemão e Diego. Requeremos a mesa, seja oficiada ao prefeito. O que segue? Quanto ao gripário instalado nas dependências do Hospital Municipal Dr. José Negro Neto, 1. Informar quais serviços foram executados e quais equipamentos foram adquiridos para a implantação do mesmo, identificando os respectivos prestadores de serviços e fornecedores, nome e CNPJ. 2. Encaminhar cópias dos orçamentos que originaram tais contratações. 3. Encaminhar cópias de contratos, empenhos e notas fiscais referentes à prestação de serviços e aquisição de equipamentos contratados para a implantação do referido gripário. 4. Informar qual a previsão de gasto mensal com o custeio do mesmo.
Quanto às locações de tendas, gradil e banheiros químicos instalados de frente à agência da Caixa Econômica Federal de Américo Brasiliense. 1. Encaminhar cópias dos orçamentos que originaram as referidas locações. 2. Encaminhar cópias de contratos, empenhos e notas fiscais referentes às contratações de tais locações. São o requerimento 119/2020, de autoria do vereador João Antônio de Moraes Neto Alemão e o vereador Diego Rodrigues de Souza. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alemão. Só aguardar mesmo a resposta aí do requerimento. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão. Em votação, o requerimento 119/2020. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 119/2020. Requerimento 120, Sidão e Diego. Considerando que, por meio da indicação 25/2020, esses vereadores solicitaram a retirada do semáforo existente na Avenida Princesa Isabel, conforme já indicado e não atendido. Requeremos à mesa, seja oficiada ao prefeito, informar essa Casa de Leis o motivo da não retirada e, caso esta não seja realizada, o que será feito para que o mesmo tenha efetividade. Em discussão, o requerimento 120/2020, de autoria dos vereadores Joaquim Aparecido Nunes e Diego Rodrigues de Souza. Com a palavra, o vereador Joaquim Aparecido Nunes. Boa noite a todos, os companheiros vereadores, a quem está nos ouvindo. Esse requerimento, ele parece até um pouco contraditório em relação à indicação que eu fiz. Porque eu fiz uma indicação para que o prefeito estudasse a possibilidade de acertar, regular esse semáforo para que permitisse que, vindo da Francisco Martins de Oliveira, pudesse ter acesso ou à Princesa Isabel, não, a Princesa Isabel, que é onde está o semáforo, né? E agora, ao mesmo tempo, eu estou questionando por que o semáforo não foi tirado. Então a coisa parece meia... Mas não é. Atualmente, o semáforo está causando um grande risco para a população. Ele está totalmente inerte, sem objetivo ali, e além de não ajudar, ele está prejudicando. Então, para explicar essa contradição, ou o prefeito, ou o responsável no caso, ou faz alguma coisa para que o semáforo se torne funcional, ou tire o semáforo. Eu tive conversando com algumas pessoas na vizinhança e muitas das pessoas se colocaram a favor da retirada, caso continue da forma como está. Então, existem duas opções. Ou você torna ele viável, ou retira porque ele está ocasionando risco para a população. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Encerrada a discussão, em votação o requerimento 120/2020, de autoria dos vereadores Joaquim Aparecido Nunes e Diego Rodrigues de Souza. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 120/2020. Requerimento 123, Mário. Requeiro à mesa. Seja oficiado ao prefeito informar o que segue. 1. Parte da área onde está situada a empresa Usicom pertence ao Poder Executivo? 2. Em caso afirmativo, qual a contrapartida oferecida pela Usicom para seu uso, visto que o local está sendo usado para descarte de entulho? Esse requerimento está faltando dado, porque a Usicom ela tem duas áreas, precisa saber qual delas que é, né?
Penso eu, né? Quem lançou? Então, Essa área aí, ô, presidente, é a área da antiga sede do Americano Futebol então Clube. tem que colocar. Depois eu peço para a secretaria colocar. Tá, faz favor. É. Em discussão, o requerimento 123/2020, de autoria do vereador Mário Augusto de Campos. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores. Esse questionamento que eu estou fazendo aqui é daquela área que a Usicom, ela comprou do antigo Americano Futebol Clube, que era para ser uma sede de campo, onde a gente tudo era sócio, pagava as mensalidades e acabamos tomando um balão. E tem um trecho que fica próximo às casas dá fundo para essa área. E essa área está sendo descarte de material lá da empresa Zicom. Então, segundo informação, o pessoal passou que essa área fazia parte da prefeitura. E se faz parte da prefeitura, está sendo usado descarte e ninguém sabe que tipo de material está sendo descartado lá. E fora o mato e as árvores que estão se evadindo ali no fundo da casa das pessoas que moram ali naquele acesso que dá para esse espaço aí. Então estou pedindo essas informações aí para o prefeito e para ver qual atitude também a gente poderia tomar quanto a isso. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento 123/2020, de autoria do vereador Mário Augusto de Campos. Em votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Que for enquanto que eles se levantaram. Aprovado o requerimento 123/2020. Requerimento 125, presidente Dr. Marli. Considerando as reclamações de moradores e comerciantes das adjacências da Praça do Cruzeiro, com a exalação de mau cheiro de urina, proveniente tanto dos espaços da praça como do banheiro público ali existente. Considerando que, a não ser no mês que passou, quando foi aplicada a substância para desinfecção do local, os moradores e comerciantes das adjacências reclamam que não há lavagem dos banheiros ali existentes, bem como dos locais onde ficam os moradores de rua, que urinam nas proximidades. Requeiro à mesa, seja oficiado ao prefeito entrar em entendimento com o diretor de serviços urbanos Valmir Charaba, para que o mesmo informe essa Casa de Leis o que segue. Quantas vezes por semana é feita a lavagem, tanto da Praça do Cruzeiro como da Praça do Coreto? 2. Por que não é feita a lavagem dos locais onde os moradores de rua pernoitam e de suas adjacências, usadas para suas necessidades fisiológicas? Em discussão, o requerimento 125/2020, de autoria dessa vereadora. Eu vou tirar o banheiro, porque o banheiro é só o da Praça do Coreto que tem. E eu só queria saber, vou querer saber quanto tempo que faz essa higienização. Porque a higienização, eu vejo o pessoal, que nem aqui no Coreto, aqui, está sempre cuidando, está sempre direitinho. Mas o mau cheiro mesmo, forte mesmo, outro dia choveu, é da Praça do Cruzeiro. Os comerciantes que tem ali dizem que não suportam o mau cheiro que tem ali. Então, eu acho que custa lavar. Eu sei que é difícil, mas falar, mas eles vão. Tudo bem, mas eu já que deixo eles ficarem ali. Se não tem banheiro ali, então eles vão defecar, eles vão urinar por ali mesmo. Onde que eles vão?
A necessidade é fisiológica, deu vontade, a pessoa vai procurar um lugar e vai defecar e vai urinar. Então, se não tem banheiro ainda lá na praça, lá que tiraram, é pior ainda. Então, graças a Deus que tiraram, mas deveria ter tipo de um banheiro químico que você pudesse, a empresa ia lá, tirava o banheiro, aí a empresa fazia a higienização, mas quem sofre são os moradores ali ao redor e são os comerciantes, que ficam com o mau cheiro ali daquela praça, exalando o tempo todo. Então eu estou pedindo porque eu vejo eles varrendo, eu vejo eles limpando, vejo eles podando, né? Até que está bem conservada a praça. É só nessa parte de higienização que a gente vê que está muito mal direcionado o problema. O vereador, se você me permitir, quando existia o banheiro, quando fechava-se, dava o horário que o funcionário ia embora, algumas pessoas por revolta iam usar e viam que ele tinha ido embora, ou por outros motivos, faziam todas as necessidades na porta do banheiro. Era horrível aquilo, tanto no consumo de droga como nas necessidades. Entendeu? Então, foi uma experiência para esquecer o banheiro. Mas o banheiro continua existindo, de qualquer maneira. Ao ar livre. Bom, em votação, o requerimento 125/2020 dessa presidência. Eu vou tirar o termo banheiro lá da outra praça, só vou deixar os banheiros da Praça do Coreto. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado. Requerimento 126. Presidente Dr. Marli, Leandro Mancha, Diego e Alemão. Requeremos a mesa, seja oficiada ao prefeito, entrar em entendimento com a Procuradoria Jurídica do município no sentido de enviar esta Casa de Leis o que segue. 1. Cópia de todos os contratos firmados pelo município com pessoas físicas e jurídicas para prestar serviços no DAEMA. 2. Cópia das multas ambientais pagas nos exercícios de 2019 e 2020 pelo município, bem como dos relatórios ambientais que geraram tais multas. Sala de Sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2020. Em discussão, requerimento 126/2020, de autoria dessa presidência, do vereador Leandro, do vereador Diego e do vereador Alemão. Quer falar, não? Tá bom. Não, nós estamos fazendo esse requerimento para a gente ver quais as pessoas físicas e jurídicas que estão prestando serviço no DAEMA. A gente não tem muita essa informação e a gente gostaria de saber. E nós estamos sabendo também que o município tem pago muitas multas ambientais. Então a gente está pedindo as multas pagas no exercício de 2019 e 2020 e os relatórios ambientais que geraram essas multas. Em votação, encerrada a discussão, em votação, o requerimento 126/2020. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 126/2020. Encerrada a leitura dos requerimentos, vamos passar agora à leitura das moções. Moção 30/2020, vereador Mário. Requeiro seja registrado na ata dos trabalhos de hoje, moção de congratulações e aplausos para o Grupo São Martinho Usina Santa Cruz, pela doação de 1.400 máscaras de pano, 1.000 frascos de álcool gel e 1.000 frascos de álcool gel 70%, para ajudar nosso município no combate à Covid-19. Requeiro ainda que cópia desta moção seja enviada à empresa homenageada.
Em discussão a moção 30/2020, de autoria do vereador Mário Augusto de Campos. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador autor da moção. A gente já tinha recebido aí da usina São Martim, do Grupo São Martim, da usina Santa Cruz, 600 litros de álcool 70, mês passado. E aí, na quinta-feira, chegaram mais 1.000 frascos de álcool gel e mais 1.000 frascos de álcool 70 e 1.400 máscaras. Então, esses produtos que foram enviados pela empresa para o combate aí do Covid-19, eles vão ser distribuídos na saúde, vai ser distribuído para as pessoas de baixa renda e vai ser distribuído também no pessoal da educação assim que retornar às atividades normais. Então estou enviando aí essa moção aí, porque ainda a empresa tem mais outros equipamentos aí para fazer doação para nós e a gente estamos no aguardo aí. Obrigado, presidente. Em votação, a moção 30/2020. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovada a moção 30/2020. Moção 31, Mário. Requeiro que seja registrado na ata dos trabalhos de hoje, moção de congratulações e aplausos para com o deputado federal Vanderlei Macris, por intermediar o repasse de verba no valor de R$ 95.000 para o Departamento de Saúde que será usado no combate à Covid-19. E também pelo repasse de R$ 300.000 que serão investidos na infraestrutura de nosso município. Requeiro ainda que cópia desta moção seja enviada ao homenageado, em agradecimento também dos ex-vereadores Silas da Sadia e Danil da Loja. Esse é. Estão brincando com a lei eleitoral, tudo bem. Em discussão, a moção Estamos trabalhando. 31/2020. Palavra, presidente. Presidente, a assessoria do deputado Vanderlei Macris enviou uma nota aí que a gente tinha sido contemplado com mais 300 mil para utilização na área da infraestrutura. Eu quero deixar aqui meu agradecimento especial aí para o ex-vereador Silas, a ex-vereadora Danil e também para a Ana da Engenharia, que mudou os tipos de contrato agora das emendas parlamentares dos federais. E ela recebeu um e-mail na quarta-feira e nesse e-mail constava que ela tinha até na sexta-feira para fazer o cadastro para a gente não perder esse recurso. Então se virou nos 30, como que é de costume ela fazer, e acabou na sexta-feira de manhã enviando a nota para nós que o programa já tinha sido aceito e já tinha sido mandado toda a documentação necessária para o convênio ser aprovado. Então deixo meu abraço aqui para a Ana e agradeço muito pelo esforço dela e de toda a engenharia. E também, junto com essa emenda de 300 mil, 95 mil vai vir para o combate ao Covid-19. Também intermediação aí do nosso deputado Vanderlei Macris aí, que está trabalhando para a nossa cidade mais uma vez. Obrigado, presidente. Funcionário nunca leva, né? Porque já que foi ela que devia estar aqui também, né? Eu acho. Né? A funcionária que ele falou que fez toda... Em votação, encerrada a discussão, em votação a moção 31/2020, de autoria do vereador Mauro Augusto de Campos. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar.
Aprovada a moção 31/2020. Moção 32, Tiago. Considerando que o deputado atua fortemente no projeto de reativação da malha ferroviária paulista, que visa a mudança da matriz de transporte do Estado e na instalação de usinas fotovoltaicas, que tem em vista o abastecimento do setor energético com energia limpa e sustentável, trazendo maior desenvolvimento ao Estado. É que eu pulei a ementa aqui, mas se refere ao deputado federal deputado estadual Reinaldo Augusto. Considerando que a Rumo Logística seguirá como concessionária da malha ferroviária paulista por mais 30 anos e que a renovação antecipada da concessão foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e o contrato assinado no dia 27 em Brasília, passando a contar do dia 30 de janeiro de 2029. Considerando que, além de Araraquara, a empresa está presente em outros 39 municípios do estado de São Paulo, e segundo a ANTT, a prorrogação antecipada mostrou-se a opção mais adequada, tanto do ponto de vista da eficiência quanto do ponto de vista da efetividade, para atingimento dos objetivos específicos. Considerando que durante o período, a Rumo Logística deve arcar com quase 3 bilhões de reais pagos à União pela outorga da concessão e que o texto também prevê 6 bilhões de reais de investimentos na malha que não estavam no contrato original, e também que os estudos elaborados pela agência também prevêem a geração de 7.000 empregos nos primeiros 10 anos e mais 2.000 empregos nos anos subsequentes. Considerando ainda que a nível de arrecadação de impostos, a ANTT destaca que a realização dos investimentos previstos trará cerca de 600 milhões de reais aos cofres públicos, mediante a arrecadação de tributos para os próximos 6 anos, o que representa uma média anual de 100 milhões de reais por ano. Diante do exposto, ouvido do outro plenário, requeiro que seja registrado na ata dos trabalhos de hoje moção de congratulações e aplausos para o excelentíssimo senhor Reinaldo Augusto, deputado estadual, pelo empenho na renovação de contrato da malha ferroviária paulista, requerendo que cópia desta moção seja enviada ao homenageado. Peraí, não deixa não aqui. Em discussão, a moção 32/2020, de autoria do vereador Tiago Vieira Lima. Com a palavra. Com a palavra, o vereador autor da moção. Gostaria de estar parabenizando o deputado Reinaldo Augusto, né? Porque acompanhei de perto esse trabalho dele, várias reuniões que ele fez com a empresa Rumo. Já tem aproximadamente aí uns 8 anos que ele começou esse trabalho aí de querer reativar a malha ferroviária. E de lá para cá foi várias reuniões com os representantes das empresas. E aí, graças a Deus, aí na semana passada teve essa assinatura desse contrato. Então é algo assim grandioso para o Estado, né, essa reativação da malha ferroviária, onde todos nós sabemos, né, que é a matriz logística mais barata que existe. Né, então assim, é um passo muito importante para o Estado. E eu acredito que isso aí vai alavancar muito o Estado. Além do mais da situação que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia. Então assim, a gente pega uma notícia dessa, uma notícia boa dessa, onde aí vão ser aí cerca aí de 7 bilhões só de investimento na ferrovia, fora as outorgas, né, pro Estado. Então assim, é algo muito bom. Então fica aqui meus parabéns pro deputado Reinaldo Augusto. Encerrada a discussão, em votação a moção 32/2020, de autoria do vereador Tiago Vieira Lima. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovada a moção 32/2020. Moção 34, vereadora presidente, doutora Marli e Diego.
Considerando que o ilustre morador de Américo Brasiliense Antônio César Antunes Ribeiro recebeu no dia 22 próximo passado sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na sede da subseção de Américo Brasiliense. Considerando que, mesmo acometido por uma deficiência visual, Antônio César concluiu sua graduação em Direito no final do ano passado, 5 anos após ter prestado o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, sendo aprovado no corrente ano em todas as etapas de exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, sendo um grande exemplo de dedicação e superação ao suplantar os diversos obstáculos que jamais o impediram de alcançar seu objetivo. Diante do exposto, ouvido do auto plenário, requeremos seja registrada na ata dos trabalhos de hoje moção de congratulações para com o advogado ameriliense Antônio César Antunes Ribeiro, pela aprovação nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, sendo o primeiro deficiente visual a alcançar tal feito em Américo Brasiliense. Requeremos outro sim que cópia desta moção seja encaminhada ao homenageado. Em discussão, pode passar. A moção 34/2020. A gente vai passar um vídeo para vocês aí do Antônio César. Eu me sinto gratificada porque a primeira pessoa que ele ligou quando ele passou o exame fui eu. Inclusive, quando ele estava com medo da peça que ele fez, eu falei, não, você fez a peça correta. Era consignação e pagamento. Eu falei, não, você acertou a peça. Época de quarentena. O sonho não tem idade quando você tem vontade, não é verdade? Aos 54 anos, o Antônio, locutor de uma rádio comunitária de Américo Brasiliense, conseguiu a tão sonhada carteira da OAB. Foi nada fácil, viu? Para se formar, ele lutou por uma bolsa de estudos e com um detalhe, o Antônio não enxerga. Se tem uma coisa que todo mundo tem na vida, é problema, né? Pois é. Ainda mais agora, tanta coisa que preocupa, que tira até o nosso sono. Chega uma hora que a gente fica cansado e até reclama, né? Mas será que é pra tudo isso? A gente descobriu uma história aqui em Américo Brasiliense e essa reportagem é um convite à reflexão. Meu nome é Antônio César Antunes Ribeiro. Eu nasci cego, com glaucoma congênita, enxergando quase que uma percentagem muito baixa, que não dava para ver absolutamente nada, nem conhecer o rosto das pessoas. Eu sou locutor radialista e quando eu fiz o Enem, eu não tinha nem muita ideia, eu queria realmente só terminar o ensino médio. Não pensava em fazer uma faculdade na época. As maiores superações da minha vida, mesmo com todas as dificuldades que eu tenho enfrentado, eu consegui pegar o meu diploma de Direito, como bacharel em Direito, pegar a carteira da OAB e passar na prova da OAB para isso. Fiquei orgulhosa por ele ser uma pessoa que sempre buscou aprender, evoluir, então ele falou, ó, vou estudar, vou prestar o Enem ou a faculdade, eu dei total apoio, porque eu sei da capacidade dele, então vai que você consegue. A faculdade para mim foi maravilhosa porque eu tive a oportunidade de encarar um outro lado da vida que a gente só consegue perceber quando está dentro de uma faculdade. Desde a interação com os professores, o contato com os colegas de escola. Maio de 2020. A deficiência visual para mim significa enfrentar muita dificuldade, tanto em nível de discriminação, quanto em nível de superação, porque muitas vezes você tem que mostrar que você faz uma coisa melhor para que as pessoas acreditem em você. Lockdown, seja com
distanciamento social. Quem faz faculdade de Direito para poder exercer a profissão precisa fazer um exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é um exame fácil, é complicado, por isso a aprovação no exame da Ordem é muito importante. Para receber essa carteirinha, para poder advogar, tem uma cerimônia na OAB. Geralmente essa cerimônia tem muita gente, muito beijo, muito abraço. Em época de pandemia, isso não é mais possível, mas nem por isso a cerimônia para a entrega da carteirinha do Antônio foi menos importante. Hoje é em pé, não dura mais do que 5 minutos e vamos começar, é a primeira que nós vamos fazer. A Ordem dos Advogados do Brasil tem pautado as suas ações sempre na busca de se proporcionar a maior inclusão possível às pessoas com deficiência. Daqui para frente nós vamos tentar caminhar, tentar trabalhar com ética, com dignidade, que eu acho que é isso que pode fazer com que um advogado cresça. E agora está sendo mais um passo dessa caminhada, um passo importantíssimo. Parabéns, Antônio. Obrigada por compartilhar essa história que inspira aí vencer. Eu vou pedir para todos se subscreverem, porque realmente é gratificante, né? E ele estava muito apavorado com a peça, e eu falei, não, mas você acertou a peça. É consignação e pagamento? Eu falei, quando ele me mostrou. Mas eu esqueci um detalhe. Não, mas isso daí não importa, você conseguiu. E aí depois ele passou, ele me ligou. É a primeira que eu estou ligando. Eu passei. Eu falei, parabéns, né? Até a gente fica emocionada com uma situação dessa, né? Parabéns, Antônio César. É isso aí. Que você tenha muito sucesso agora daqui para frente, porque começar uma carreira como advogado nessa idade, com essa deficiência, com uma pandemia aí, tá bem complicado. Mas você já lutou até agora, não é isso que vai te impedir de progredir. Em votação, a moção 34/2020, de autoria dessa presidente, do vereador Diego Rodrigues de Souza. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovada a moção 34/2020. Moção 35, Luzimar Baianinho. Requeiro que seja registrado na ata dos trabalhos de hoje, moção de congratulações e aplausos para com a senhora Marta Costa, deputada estadual, pela liberação de emenda parlamentar no valor de R$100 mil para custeio da saúde de nosso município. Requeiro ainda que cópia dessa moção seja enviada à homenageada. Em discussão, a moção 35/2020, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor da moção. Presidente, não diferente da sessão passada, onde o vereador Diego mencionou a situação da emenda do deputado Jefferson, que é o movimento da igreja. Então, tive aí o prazer de estar recebendo o gabinete da deputada, me ligou mencionando aí a liberação desse recurso no valor de R$100 mil para a saúde de nosso município. Então, aqui quero também agradecer a deputada Marta Costa. Aproveitando a oportunidade, quero pedir também que acrescente aqui nesse requerimento o nome do pastor presidente das Assembleias de Deus do campo de Araraquara, Ministério Belém, também porque quando eu fui junto com o prefeito conversar com o pastor Ledi, nós falamos, a irmã Marta chega na época da eleição, fica complicado da gente estar pedindo alguma coisa, porque não liberou nada até agora. Então o pastor Ledi fez essa intermediação e prontamente a deputada Marta Costa enviou aí para Américo Brasiliense. A gente vai ter uma reunião aí para definir onde vai ser destinado aí esse recurso que vai ser comprado, entendeu? Então eu quero aqui, presidente, agradecer
mais uma ajuda dessa Câmara, do trabalho dessa Câmara, para o município de Américo Brasiliense, para o nosso município, e é um trabalho aí que a gente se engajou de estar trabalhando para ajudar a administração. Eu sempre falo para todas as pessoas, nas esquinas, ai da administração atual, ai da saúde se não fosse essa Câmara Municipal. O tanto que essa Câmara ajudou, o tanto que essa Câmara trouxe de recursos. Então, é uma situação assim que eu tenho orgulho, mesmo algumas pessoas falando que essa é a pior Câmara que existe, eu desafio qualquer cidadão a mencionar citar uma outra legislatura que trouxe tantos recursos para o nosso município, isso tanto na área da saúde, infraestrutura, qualquer outra coisa. Então fica aqui meus agradecimentos à deputada Marta Costa, na pessoa do pastor Leide Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão da moção 35, em votação a moção 35/2020. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovada a moção 35/2020. Moção 37, Leandro Mancha. Considerando que o jovem Lucas dos Santos, um adolescente de apenas 12 anos, teve a bela iniciativa de plantar e cultivar árvores no canteiro de frente à sua residência, localizado na Alameda Mário Cavalari, à altura do imóvel número 250. Considerando que, além do cultivo de árvores no local, também cultiva uma pequena horta no local. Diante do exposto, ouvido do auto plenário, requeiro que seja registrado na ata dos trabalhos de hoje moção de congratulações e aplausos para o jovem Lucas dos Santos pelo cultivo de plantas e de uma horta em frente à sua casa, requerendo ainda que cópia desta moção seja enviada ao homenageado. Sala de Sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2020. Em discussão, a moção 37/2020, de autoria do vereador Leandro Henrique Morales. Palavra. Com a palavra o vereador autor da moção. Presidente, no dia 4 de maio, eu passei em frente da avenida, tá? E vi um jovem limpando aquele espaço, tá? E fiz uma indicação pedindo que a prefeitura fosse até o local e fizesse uma limpeza, tá? E não foi atendido. E eu fico feliz, presidente, de ver para mim uma criança de 12 anos, tá? Com uma ideia e com pensamento de adulto. Esse menino, presidente, e os demais vereadores, ele mesmo fez a limpeza do local, tá? E tinha vários entulhos lá. Esse menino, ele planta árvore. E ele mesmo fez uma hortinha na frente da casa dele. E essas verduras que ele planta, ele dá para os vizinhos, tá? Então eu quero deixar aqui meus parabéns a esse jovem, o Lucas, tá? Deixar meus parabéns e o meu respeito, porque muitas crianças dessa idade, tá? Ou está no computador, está no celular, está soltando pipa, e esse menino me surpreendeu. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, a moção 37/2020. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovada a moção 37/2020. Encerrada a matéria do expediente, vamos passar agora à ordem do dia.
Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada regimental. A leitura? É. Tá. Por enquanto é leitura. Pulei para o 9, tenho 8 ainda. Primeiro a gente vai fazer a leitura dos projetos que certamente entrarão na pauta da próxima sessão ordinária. Eu vou fazer uma ressalva aqui. Já está aqui o projeto de lei. A mesa já chegou num consenso com relação aos subsídios da próxima legislatura dos vereadores e do presidente da Câmara. Ainda vai ter outra reunião da mesa com os vereadores, porque nós tivemos a primeira reunião, e aí não há muito consenso com relação ao subsídio do prefeito e da vice-prefeito. Então a gente vai marcar uma outra reunião. Então o projeto que fixa o subsídio do prefeito e da vice-prefeita ainda não está na leitura do dia de hoje. O dos vereadores para a próxima legislatura, como houve consenso, já vai para a leitura no dia de hoje. Projeto de Lei Complementar 005/2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar os prazos para pagamento dos tributos na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 008/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Fixa os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021. Artigo 1º. Os subsídios mensais dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Américo Brasiliense para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021 ficam fixados nos termos desta lei. Artigo 2º. Os subsídios de que trata esta lei serão pagos em parcela única, mensal, rapidinho, fica aqui, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º, obedecido ao disposto no artigo 37, incisos 10º e 11, todos a Constituição Federal, na seguinte conformidade: presidente da Câmara, R$ 4.500, vereador, R$ 3.500. Lido o projeto de lei complementar 8/2020, de autoria da mesa diretora. E que esse projeto é de autoria da mesa diretora, porque nós temos aí bastante assinaturas com relação à fixação de salários de prefeito, vereador, só que esse tipo de projeto não é de iniciativa popular. A iniciativa é da mesa da Câmara. Projeto de Lei 020/2020, de autoria do Poder Executivo, da denominação às vias públicas do loteamento Jardim Maria Luísa e da outras providências. Não, já tem que fazer. Não foi lido ainda, é só mexer. É só acertar isso aí. Encerrada a matéria do expediente,
A senhora presidente, eu solicito ao segundo secretário que proceda a chamada regimental para a ordem do dia. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Divaldo de Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Presente. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Presente. Leandro Henrique Molares. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Presente. Mário Augusto de Campos. Presente. Maria Luzia Hel Pavão. Maria. Perdão, Marli. Presente. Roberto Rodrigues Jobim. Presente. Tiago Vieira Lima. Presente. Trajano de Oliveira Filho. Zélia do Carmo Gracinha. Presente. Também acho. Em discussão. Ah, então leia. Item 1º. Projeto de Lei 015/2020 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Capítulo 1. Das disposições preliminares, artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º. Pela ordem, senhor presidente. Como é do conhecimento de todos, peço que coloque em votação a dispensa da leitura do projeto de lei 15/2020. Sim. Coloco em votação o pedido de dispensa da leitura do projeto feito pelo vereador Trajano de Oliveira Filho. Ninguém se manifestando contrariamente, aprovado o pedido de dispensa. Errada a leitura do projeto, passamos à sua discussão. A palavra está livre a quem dela quiser fazer uso. Não havendo quem dela queira fazer uso, em votação Questão simbólica. de ordem, presidente. Sim. Presidente, questão de ordem. Sim. Rapidinho aqui, por uma questão só de transparência, para ficar bem claro para o cidadão que está em casa. É a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma série de diretrizes que vai definir como que o orçamento para a cidade de 2021 ele vai ser elaborado. Tá? Só para ficar claro, principalmente depois dos últimos acontecimentos, acho que é importante a Câmara buscar ao máximo essa transparência, né? Porque dispensou a leitura, de repente alguém em casa fique perdido e não sabe o que é que está sendo votado. Até em respeito aqui à população, é a lei de diretriz. O orçamento propriamente dito, ele vai ser encaminhado para a Câmara até o final de setembro. Tá? Então o orçamento ele vai vir depois, mas a LDO ela é aprovada todo ano, sempre nessa época do ano. Obrigado, presidente, pela questão de ordem aí, buscando esclarecer isso aí. Encerrada a votação, a discussão, eu vou colocar em votação simbólica o projeto de lei número 15/2020, que diz respeito à LDO. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado com 12 votos, vez que é votação simbólica, essa presidência não vota. Aprovado, então, o projeto de lei em primeira discussão, número 15/2020. Diego estava em pé. Passamos agora à leitura do projeto de lei número 4/2020. É complementar, não é esse, não. Não, esse não. Então, só que a redação... Não, isso aqui não é esse, não. Dá mais tempo do que se tivesse lido, entendeu? Deixa aqui ler. Não, mas tá na hora do dia, aí não vai, né? Viu, o Daiane,
Ô, Daiane, mas nada impede que a emenda seja votada, né? Eu acho. A emenda já foi. Já foi? Ah, tudo bem. Projeto de Lei 004/2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alienação por venda, concessão do direito real de uso ou doação de área pública, na forma que especifica, destinada exclusivamente para implantação de loteamento industrial, comercial e de serviços, e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alienar por meio de venda, concessão do direito real de uso ou doação com encargos nos termos do artigo 17, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigos 107 e 114 da Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense, a área objeto da matrícula 24.707 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, com uma área superficial de 39.011,80 metros quadrados. E nós temos aqui a descrição da área que pode ser consultada pela população no site da Câmara Municipal. Artigo 2º. A forma de alienação prevista no artigo anterior proceder-se-á sempre de prévia avaliação e do interesse público, na escolha do procedimento mais adequado para a sua realização. Artigo 3º. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alemão. Eu peço o adiamento do projeto 04. Por quantas sessões? Uma ou duas? Duas. Coloco em votação o pedido de adiamento da discussão do projeto de lei número 4/2020. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o pedido de adiamento. Não sei. Item 3º. É a emenda? Área industrial, né? Naquela parte ali que tem para baixo ali. Só para esclarecer, esse projeto foi mandado para a Câmara como projeto de lei ordinária. Mas, pela matéria, é projeto de lei complementar. E outra, depois que eu e a doutora Daiane e o Diego vimos, a matrícula do imóvel, ela está com afetação, que nem aconteceu lá naquele da PAI. Aí tem que, se a gente não corrigir já, aí tem que voltar o projeto aqui para fazer passar de bem dominical para bem de uso comum. Então a gente já foi feita a emenda para, como tem pressa desse projeto, foi feita a emenda para transformar em projeto de lei complementar e também já autorizando o executivo a fazer a desafetação da área. Senão não pode fazer a permuta posteriormente, tá? Presidente, pela ordem, só que é uma situação que a gente tem que ficar corrigindo, porque toda vez um adiamento, e na verdade eu achei que era um outro projeto, deu uma escapada aqui, porque na realidade, agora não, a senhora explicou tudo bem, mas eu seria contrário ao adiamento do projeto, mas agora a senhora explicou, eu até agradeço. Mas o vereador Diego, eu deixei ele ler a emenda, inclusive ele começou a ler o projeto de lei. Quando o vereador Alemão fez o pedido, já tinha lido a emenda, já estava lendo a descrição do imóvel. Item 3º da ordem do dia. Emenda número 2. Emenda 1, aditiva ao projeto de lei complementar 004/2020, emenda de autoria do vereador Diego. Acrescente-se ao projeto de lei complementar número 004/2020, no artigo 4º, o parágrafo único. Parágrafo único. Fica autorizado, nos termos desta lei, a desafetação do imóvel descrito no artigo 2º, inciso 1º, passando à condição de bem dominical. Justificativa.
O acréscimo do referido parágrafo no texto legal é importante para garantir a observância sistêmica do ordenamento jurídico municipal, evitando-se assim contradições, obscuridades e conflitos de normas componentes de um mesmo sistema legal ou inobservância de formalidade essencial. Câmara Municipal de Américo Brasiliense, 1º de junho de 2020. Diego Rodrigues de Souza, autor da emenda. Em discussão, a emenda número 2, aditiva ao projeto de lei complementar número 4/2020. A emenda diz o seguinte: acrescente-se no artigo 4º, parágrafo único. Parágrafo único. Fica autorizado nos termos dessa lei a desafetação do imóvel descrito no artigo 2º, inciso 1, passando a condição de bem dominical. Tem certeza disso? Questões jurídicas. Em discussão, a emenda. A palavra está livre a quem dela quiser fazer uso. Em votação nominal, por se tratar de emenda a projeto de lei complementar. Senhora presidente, 13 votos. Deu 13, por favor. É. Toma. Toma, toma. Item 4º. Você já deu a votação da emenda, né? Aprovada a emenda feita ao projeto de lei complementar número 4/2020. Item 4º. Projeto de lei complementar número 004/2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a permuta de imóvel entre o município de Américo Brasiliense e o Santuário da Fé, em louvor de nosso Senhor Jesus Cristo e da outras providências. Questão de ordem, senhora presidente. A palavra, vereador Diego. Eu peço, nos termos do regimento interno, o adiamento da votação dessa matéria para melhores estudos por parte de toda a Câmara Municipal, para até eventuais ajustes que necessitem ser feitos aqui nessa matéria. Pelo prazo de, pode ser de uma sessão. Em discussão, o pedido de adiamento por uma sessão feito pelo vereador Diego com relação ao projeto de lei complementar número 4/2020. Como é projeto de lei complementar, o pedido de adiamento também tem que ser votado nominalmente. Aprovado o pedido de adiamento por uma sessão feito pelo vereador Diego com relação ao projeto de lei complementar número 4/2020. Encerrada a ordem do dia, para que não haja dúvidas
com o que eu falei no meu requerimento que eu fiz a sessão passada, que num dia da reunião do comerciante aqui, o prefeito estava do meu lado, e ele falou, e a gente estava comentando da multa que a promotora imporia a quem flexibilizasse o comércio antes do prazo lá do governador. E a multa era de um salário mínimo. E o senhor prefeito do meu lado falou, nossa, Marli, já pensou? O valor da multa é 138 mil. Para mim, ele já sabia o preço. Então, eu fiz um requerimento, depois ainda alguém me falou que na hora da sessão, falou, não, mas não comprou. Mas vocês vão escutar eu falando que nem esse valor que o prefeito tinha falado para mim, que acho que ele tinha visto do equipamento, porque esse respirador, ele tem, às vezes um é mais complexo, outro um é automático, eles têm um monte de especialidade. Então, para que ninguém paire a dúvida, que eu não falei que um respirador, isso é uma difamação, é uma calúnia, custaria 300 mil, a secretaria vai fazer, refrescar a cabeça de quem vem aqui e fala que para o setor de saúde, que eu falei que compraram um respirador superfaturado por 300 mil reais. Jamais eu falei o preço, eu só falei que eu estava querendo saber se tinha comprado o respirador. Mas nunca falei do valor. Aí vai ter o meu pronunciamento para aclarar bem as dúvidas, porque agora eu virei a vilã. Tudo que eu pergunto, hoje está aqui, ó, foi um monte de perguntas a respeito do Covid. Tudo que eu fiz, eu era contra a saúde, eu sou a do contra. Só porque eu me preocupo, eu fiquei o tempo todo só estudando o Covid, ninguém sabe mais, acho que do Covid aqui. Não vou dizer que sou eu, porque bastante gente, mas gente, jamais eu ia falar mal dessa equipe de saúde, que para mim, quando acabar agora essa pandemia, essa Casa de Leis tem a obrigação de trazer toda a equipe de saúde aqui e dar uma medalha de honra ao mérito para cada um dos profissionais de saúde que bravamente e até se contaminando, que nem nós tivemos aí o doutor Ezequiel e a esposa, que, como ele comentou, estão enfrentando esse vírus, porque esse vírus é desconhecido, não é brincadeira, a gente vê relatos impressionantes. Então, jamais, eu peço explicações. Inclusive, muitas das explicações a promotora me questionou, por isso que eu questiono. Mas jamais eu iria contra uma equipe de saúde numas condições dessa. Jamais. Então, Thaisa, passa para mim aí o meu pronunciamento. Requerimento 111, presidente Dr. Marli. Considerando o grande destaque dado pela mídia brasileira com relação à compra de respiradores para serem usados por pacientes internados em face da contaminação pela Covid-19 pelos administradores públicos. Considerando que, consoante informações verbais, houve a aquisição de um aparelho respirador pelo município, bem como a doação de outro pela empresa do Grupo Santim, com sede em nossa cidade, requeiro à mesa, seja oficiado ao prefeito, entrar em entendimento com a diretora do Departamento Municipal de Saúde, Eliana Aparecida Bernabé de Oliveira Marcili, solicitando da mesma enviar tanto da nota fiscal da compra do aparelho respirador feita pelo município, inclusive de um processo de aquisição sem licitação, bem como da nota fiscal do aparelho doado pela empresa Santim, inclusive, se achar de interesse, especificar as características de funcionamento de cada um, caso há diferença nos preços. Nós estamos... não, o prefeito falou aqui que comprou. Nós estamos fazendo esse requerimento porque eu fiquei sabendo verbalmente que o município comprou um respirador e o Grupo Santim doou um para o município.
como em nível nacional a gente está sabendo do problema desses respiradores, nada mais justo que a gente também fiscalize e tenha conhecimento dos valores desses equipamentos, se é que foram comprados, se foi doado. O que foi doado eu tenho certeza, que eu ouvi até a entrevista dos proprietários da Santim. E a gente já teve até um requerimento de agradecimento aqui nessa Casa de Leis. Mas é bom a gente, se comprou aqui o município, quem fez a doação certamente enviou a nota fiscal do aparelho, para a gente ter uma comparação entre os dois preços, né? E também, se há uma diferença de preços, que também a diretora da saúde pode até justificar. Não, um é assim, o outro é de outro jeito, né? E assim vai. Então, eu estou fazendo esse requerimento para que a gente tenha uma resposta a respeito do assunto. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque sexta-feira eu fiquei até 2h30, sem comer praticamente, até 2h30, editando aquela fita da reunião nossa. Que, aliás, depois que foi para o ar, reverteu toda aquela problemática que nós tivemos lá do final da sessão, né? Porque todo mundo gostou daquela reunião que nós fizemos aqui, anteriormente Aí eu saí lá do estúdio do Carlinhos, o Carlinhos sabe, comi uma bolacha lá, que eu estava morrendo de fome, ainda peguei uma bolacha lá do Carlinhos. Saí de lá, era quase 2h30 da tarde, cansada. A reunião da saúde ia ser às 3h30 da tarde, ia ser virtual. Aí teve um vereador que veio aqui, no final da reunião que tinha acabado, né, Mário? Então, e falou para a equipe da saúde que eu falei que o prefeito tinha comprado um respirador superfaturado. Gente, isso não pode acontecer nessa Casa de Leis. Vocês escutaram, eu não falei valor nenhum. Nem eu sabia, se tivesse que ser, era 138 mil, porque o prefeito tinha falado para mim, quando ele falou da multa que a promotora poderia impor a gente mas eu não falei em valores. Então não ponha. Gente, não é só comigo que a gente se sente ofendido. É entre vocês. A gente tem que ter ética entre nós. A gente tem que respeitar um ao outro. Né? Eu tenho aqui, ó, o Trajano. Quanto tempo a gente está aqui, o Trajano, o Divaldo? Eu não sei o que está acontecendo. Não é só comigo, é entre vocês. Eu sou aquele presidente, eu fico apagando fogo. É uma falta de ética, de respeito de um para com o outro. Nós estamos aqui de passagem, isso aqui não é nosso. Né? Volta aqui o ano que vem, quem Deus achar que tem que voltar. Sabe? Gente, isso não leva a nada. Esse tipo de atitude não leva a nada. A gente tem que se unir. A gente tem que construir. Ainda mais numa época de pandemia dessa, que a gente nem sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nosso país está aí uma embrulhada danada. Esse vírus está aí matando todo mundo. Quer dizer, o mundo... E a gente se prejudicando entre nós, onde devia ter união, né? Porque uma coisa é você ter a sua política, o seu modo de pensar. Mas uma coisa é você agir como ser humano. Como ser humano, você tem que ter a sua linha de conduta de cristão. E o cristão fala, não faça para mim, eu não tenho o que fazer. Quando eu falo assim, será que eu penso, será que eu ia gostar se fosse comigo? Aí não. Então a gente sempre tem que pensar, nossa, aquilo magoa muito, você não está perto, você não pode se defender. Né? As pessoas acreditam, falam, nossa, né? Para quê? Nós somos seres de Deus, tá? Nós somos criados para nos amar, tá lá, Jesus falou. Sei não. Porque Jesus na cruz falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas o duro é perdoar quando a pessoa sabe o que está fazendo, né? Mas a gente assim mesmo perdoa. Não, a gente é cristão.
É, presidente, aqui tem um negócio até de vereador sair falando dos outros que comprou terreno em outro lugar. Agora eu estou esperando só onde está esse terreno que eu comprei lá no Aliança. Pô, já está falando, o vereador está espalhando. O alemão fala em todas as esquinas do São José que eu tenho terreno no Aliança. Eu vou lembrar que ainda a próxima sessão... Aliança? A próxima sessão vai ainda, está dentro da semana que encerra lá os 15 dias Fala demais, eu nunca do Covid e vai continuar sendo às 17 horas por enquanto, tá? E a leitura da Bíblia quem vai fazer sou eu. Isso é uma vergonha. Salmo de Davi. É, Davi. É isso aí, Davi. Deus estando com a gente, quem é contra nós, né? O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, e me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício e júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeiteis com ira o teu servo. Tu és meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Que assim seja. Está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus, encerramos o nosso trabalho.